Bom dia, jovens. Estamos aqui para mais um vídeo. Muito me alegra estar aqui com vocês. E para uma promessa que eu fiz de repetir aquele exercício feito em sala de aula, né? Na medida do possível, com algum detalhe. Mas vamos lá. O problema era o seguinte: o PIB de um certo país tem uma taxa de crescimento proporcional ao PIB daquele momento. Se no primeiro dia do ano, em 2017, o PIB era de 100 bilhões de dólares e no primeiro dia do ano de 2018 o PIB era de 110 bilhões de dólares, né? Pergunta-se: A. Qual é o valor esperado do PIB para 2019, o ano seguinte, né? B. Quando o PIB atingirá 200 bilhões? Bom, vamos lá. PIB, vocês sabem, é Produto Interno Bruto, não é isso? É uma coisa que a gente ouve falar o tempo todo aí, é o que, como mede o desenvolvimento de um país, a situação financeira de um país aí, né? É um dos indicadores, né? Bom, mas vamos lá. Esse problema, a primeira frase, a primeira oração, o primeiro parágrafo desse enunciado nos diz a natureza do problema. Fala assim que o PIB, que é a grandeza que nós estamos medindo aqui, em função do tempo em anos, né? Porque ele fala de ano para ano, 2017, 2018, etc. O PIB de um certo país tem uma taxa de crescimento proporcional ao PIB daquele momento. Então, nós estamos aqui diante de um problema de crescimento exponencial, né? Vou explicar isso aí. Então, esse problema é um problema de crescimento exponencial. Crescimento. Bom, como vocês vão perceber aqui, eu não vou resolver o problema de imediato. Vou fazer um pouco de teoria. Depois a gente resolve o problema efetivamente, tá bom? Crescimento exponencial. O que é isso? É quando uma função cresce exponencialmente, né? Você tem uma função exponencial aí. Mas vejamos, o que está dito ali no primeiro parágrafo, como nós salientamos no início, é que o PIB, ele cresce, a taxa de crescimento do PIB é proporcional ao PIB naquele momento. Ou seja, está dependendo do PIB em cada momento. A coisa é bem dinâmica aí, né? O que é isso? Você transportando para a nossa linguagem de derivadas, taxa de crescimento é uma taxa de variação, então é derivada, né? Você diz que a derivada da sua grandeza, que eu vou chamar de P aqui, P para nós vai ser o PIB, tá bom? Em relação ao tempo, é proporcional, então você vai ter uma taxa de proporcionalidade, que eu chamo de K. Esse é meu K, tá? Ele é esquisitão assim, mas é um K. K multiplicado pelo produto interno bruto em cada momento, tá bom? Então deixa eu escrever aqui. K é a constante de proporcionalidade. Estou escrevendo muito mal, né? Muito feia a minha letra aqui. Mas, bem, P, representa a função produto interno bruto por P. E P é uma função aqui do tempo, né? O tempo que está em anos, tá bom? E o PIB é dado em bilhões de dólares, né? Bom, então vamos lá. A partir dessa equação inicial, que é dada pela primeiro parágrafo lá do enunciado, que diz que a taxa de crescimento do PIB em relação ao tempo é proporcional ao PIB em cada momento, então a equação é essa, tá bom? Isso aqui a gente chama de equação diferencial, mas não importa o nome, aqui o que importa é resolver. Isso é uma equação diferencial, eu vou passar esse P para cá, tá bom? Seriam variáveis separáveis, vou separar a variável P da variável T, né? Vou colocar o P para cá, então vai ficar 1 sobre P dp dt igual a K. Então não precisa fazer muito malabarismo, eu acho que todos vocês entendem. É como dividir ambos os membros por P. Dividiu por P aqui, sai e fica só o K. Dividiu por P aqui, seria isso dividido por P, mas eu vou representar
por 1 sobre P lá, multiplicar pelo inverso de P, tá bom? Passar o P aqui para baixo. Muito bem. Aqui nós vamos agora integrar. Essa é a novidade, foi a novidade que nós introduzimos na nossa aula, né? Nós vamos integrar a igualdade em ambos os membros, em relação ao tempo. Então, por isso que eu estou usando essa notação aqui, a notação de Leibniz, para nós indicarmos a diferencial, tá bom? Esse DT a gente chama de diferencial. Então, eu vou explicar com mais detalhes ainda isso. Então, quando eu integrar, eu indico em que variável eu estou integrando, assim como eu indico aqui em que variável eu estou derivando. Estamos derivando em função do tempo, vamos integrar em função do tempo. Então, a indicação é assim, a notação é 1 sobre P dp dt na variável t. Estamos integrando essa função na variável t. Isso é igual, se você quiser, pode colocar aqui um parêntese, né? Não tem problema, para ficar mais explícito. Então, integro em um membro, integro no outro, em relação a t. Tá? Aí aqui vem a nossa interrogação. Né? Como é que integra isso aí? Aí eu vou fazer um apanhado de resultados de integrais. Algumas integrais imediatas, né, na verdade, para a gente começar a resolver esses probleminhas. O nosso problema, nossa objetivo aqui é resolver problemas, né? Então somos uns estraçalhadores de problemas. Vamos lá. Bom, vamos ver o que acontece com a função polinomial, né? Uma função polinomial. Então, claro que a gente começa estudando um monômio, um simples monômio, tá certo? Então, você sabe que a derivada, coloquei aqui, derivada de um monômio assim. Vou usar a variável t, tá? Poderia ser x, mas já comecei com t, vamos usar a variável t, tempo, tá? Então, você vai ter, se você tiver assim, poxa, eu ia colocar uma fração aqui, vamos colocar uma fração para ficar bem bonito esse exemplo. Se você tiver aqui a derivada, então, não esqueça que nós temos que resolver as integrais aqui, em ambos os membros da igualdade, tá bom? Então, é para isso que nós vamos fazer uma pequena teoria aqui de integrais imediatas. Então, se você tiver um monômio assim, uma coisa do tipo t elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Tá? Vou derivar, perdão, presta bem atenção que agora tem o derivado e tem integrais. Eu posso trocar os nomes, mas aqui eu vou ficar muito atento para não trocar, tá? Eu vou derivar essa função em relação a t. Como é que você deriva? Multiplica aqui pelo coeficiente e subtrai 1 do expoente, né? Então, a derivada, a constante você repete, né? A constante sai do sinal de derivada, então significa que eu vou repetir n mais 1, a constante. É um número natural mais 1. Poderia ser, como nós já sabemos, qualquer número real, né? Já provamos isso lá na aula de derivadas. Mas aqui vamos entender como um natural. Aí você deriva lá no numerador n mais 1, que multiplica t elevado a n mais 1 menos 1. Né? Quanto é que é n mais 1 menos 1? Eu vou fazer o rascunhozinho aqui. N mais 1 menos 1. Aí você cancela, vai ficar n. Né? Então, se você subtrair um número de um número 1, vai dar o seu antecessor. Quem é o antecessor de n mais 1? É n. Então, aqui eu já estou fazendo essa conta aqui. N mais 1 na derivada, você subtrai 1, né? N mais 1 menos 1 dá n. E aqui você vai cancelar. N mais 1 dividido por n mais 1 é igual a 1. Tá certo? Resultado. T elevado a n. Bom, eu não falei, mas vou falar agora. Quando nós vamos encarar, eu dei uma definição lá muito esquisita de integrais, usando a soma de rima, tomando o limite, né? Aí nós entendemos que a integral é um limite também, assim como a derivada.
É aquela integral aquele limite da soma de rima mandando n para infinito, né? Nós usamos como motivação o cálculo da área sob uma curva, né? Mas isso aí a gente vai entendendo aos poucos. Aqui o interessante para nós aqui é encarar a integral como o inverso da derivada, tá? Você vai entender. Então, para nós, a integral é a operação inversa da derivada. Se eu derivei essa função e encontrei essa, então, quando eu integrar a função t elevado a n, quem é que eu vou encontrar como resposta? Essa aqui. Tá bom? Então, conclusão, por tudo que nós falamos, a integral desse monômio t elevado a n na variável t é igual a t elevado a n mais 1 sobre n mais 1. O que eu entendo aqui? Eu criei uma regra de integração. Se eu tiver t elevado a n, como é que vai ser a integral? Ou a primitiva, na verdade o correto é falar a primitiva ou antiderivada, né? Mas a gente fala integral abusando um pouco da linguagem e não tem nenhum problema, porque isso já está praticamente universalizado, né? Já se adota essa palavra mesmo. Então você diz que a integral de t elevado a n é t elevado a n mais 1, ou seja, você adiciona 1 ao expoente e divide por esse mesmo resultado, esse mesmo expoente aqui, tá bom? O detalhe é o seguinte, vai anotando os detalhes, isso é importante, que quando eu derivo uma função, o resultado é uma função, a sua derivada é uma função, mas quando eu integro aqui uma função, o resultado não é só uma função, é uma família de funções. Se eu acrescentar aqui uma constante, a derivada desse camarada ainda vai ser t elevado a n, né? Se eu acrescentar uma constante aqui. Por quê? Porque quando eu derivo a constante, ela desaparece, vai dar zero. A derivada da constante é zero. Então, ao integrar uma função, você tem uma família de funções. Como assim, professor, uma família? É porque você pode colocar qualquer constante aqui. 5, 6, 7, 1000, 1 milhão, π, raiz quadrada de 2. Quando você deriva, vai dar zero e vai voltar para cá. Tá certo? Então você tem uma família. Essa é a diferença da derivada para a integral. Quando você integra, você obtém uma família de funções. Na derivada, você obtém uma simples função. Tá bom? Por exemplo, se você integrar, tá? Que já é um exemplinho com número, a função t elevado a 7, qual vai ser a antiderivada, a primitiva ou a integral? Você adiciona 1 ao 7, t elevado a 8, e divide por 8, mais c. É simples, muito tranquilo, sem estresse, sem problema. Veja como é light isso aqui, não tem problema nenhum. Não vai na onda daquelas pessoas que dizem que é difícil, tá? É muito tranquilo, você é capaz e você vai aprender. Então, aqui, se eu tiver assim, se tiver um coeficiente aqui, como é que você faz? Vamos lá, vamos fazer um outro exemplo. Se eu tivesse assim, t elevado a 5 sobre 2 dt. E agora? E agora, José? Aí você faz a mesma coisa, repete o meio, você tem um meio aqui, né? É como a integral é um limite, você pode inclusive pôr para fora esse meio. Ou então resolve e divide por 2. Aí você escolhe, né? Vamos resolver aqui e dividir por 2. Não, vamos colocar o meio lá fora do sinal. Meio integral de t5 dt, tá bom? Vamos fazer bem detalhado para você entender. Meio você repete, constante você repete, né? Meio, e aqui a integral de t elevado a 5, o que você faz? Adiciona 1 ao expoente e divide pelo resultado, por esse expoente, por esse mesmo expoente, ó, 8 aqui, 8 aqui. Então eu adiciono 5 mais 1, 6. Quem é que vai vir dividindo? 6. Agora, não esqueça que é uma família de funções. Então, aqui você vai ter mais uma constante de integração. Mas eu vou terminar o cálculo, depois eu coloco a constante.
Não, vamos colocar a constante logo, senão a gente pode esquecer, né? Aí a ponte cai, olha aí. Ó. Então vamos lá. Multiplicando aqui, 1 multiplicado por t elevado a 6, t elevado a 6. 2 multiplicado por 6, 12, mais a constante de integração, tá bom? Então, primitiva de t elevado a 5 sobre 2 é t elevado a 6 sobre 12, mais qualquer constante, qualquer número real aqui. Se você tiver dúvidas, faça deriva a função para ver se dá aquilo mesmo, para ver se ela é primitiva mesmo. Vou fazer só essa, tá? Você tem aqui t elevado a 6 sobre 2 mais c. Então, vamos derivar. Derivada em relação a t de t, como é que é mesmo? T elevado a 6 sobre 12 mais c. T elevado a 6 dividido por 12 mais uma constante qualquer. Quando eu derivo, vai dar o que aqui? 6t sobre 12 mais derivada da constante, 0. Então, ó, desaparece na derivada, né? Simplifica, 6 subtrai um do expoente, esqueci, né? Subtrai um do expoente, quando você deriva, tá certo? Lembrando da derivada, 6t5, aí repete o 12 aqui dividindo. Simplifica, 12 dividido por 6 dá 2, em cima ficou 5. Então, isso significa que a integral de t elevado a 5 sobre 2 dt é igual a t elevado a 6 sobre 12, mais uma constante de integração. Tá? O contrário, faz o caminho reverso aqui. Então, veja que, de fato, está correto, né? Quando você deriva isso, o resultado é t5 sobre 2. Ó, t5 sobre 2, tá bom? Então, eu espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Vou fazer um outro vídeo para terminar, para resolver o problema, tá bom? Tem mais coisa para explicar e aí a gente completa resolvendo o problema. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais.